Pedro, eu gostaria primeiro de te apresentar e agradecer, né, a sua, né, super disponibilidade com a gente. O Pedro, ele é médico assistente da UTI Clínica do HC, né, eu até já presenciei, né, algumas visitas, né, com ele aí. É uma pessoa que me veio logo à cabeça quando a gente falava de assincronia de ventilador, o cara muito safo com relação a isso, e a gente agradece muito a sua presença aqui nessa noite de hoje. Sei que o tempo tem sido curto para todo mundo, né, e a gente sabe que o tempo é valioso nessa época difícil, que a gente precisa ficar ajudando, cobrir buraco de escala, ajudar ali, ajudar a colar. Pedro, eu agradeço bastante em nome de todo mundo, né, e seja bem-vindo aqui. O nosso grupo, Pedro, o nosso hospital é o maior hospital do estado de Sergipe, a gente fica em Aracaju, e a gente corresponde a 80 leitos de terapia intensiva. Com a contingência aumentou um pouquinho, mas no geral, os 80 leitos de terapia intensiva. A gente costuma, esse ano a gente começou a fazer uma educação continuada mais forte, né, a fim de unir todo mundo, né, deixar um norte e todo mundo pensar um pensamento mais homogêneo e criar, né, suprir aquelas lacunas de conhecimento, né, que sempre ficam. Ó, é um prazer a sua presença e é com você aí. Tenho certeza que vai brilhantar a nossa noite. Obrigadão, Pedro. Obrigado pelo convite e pela apresentação. Essa aula que eu apresento aqui da sincronia paciente-ventilador mecânico, ela é uma aula que ela foge um pouco do que agora eu estou habituado a fazer de aula, que são aulas mais curtas de 20 minutos, mas é difícil falar de assincronia em 20 minutos. Então, a gente vai tomar em torno de 45 minutos, 1 hora. O que eu espero, assim, que ao longo dessa aula, a minha promessa, a minha proposta para vocês é que pelo menos organizar a cabeça com relação à sincronia é possível a partir dessa aula. Tratar a sincronia é uma coisa pentelha, e no Covid, que é o que a gente está vivendo agora, está muito mais difícil, porque o Covid é um mundo à parte. Mas acho que dá para a gente organizar a nossa cabeça, entender daqui para frente como pelo menos diagnosticar, manejar e atuar em cima de assincronia. No fim, a sincronia é a gente fazer, para evitar a sincronia, eu quero que o meu paciente que está conectado ao ventilador mecânico, ele consiga respirar de uma maneira uníssona com o meu ventilador mecânico. Que eles trabalhem em conjunto. Afinal de contas, o paciente puxa o ar, o ventilador mecânico empurra esse ar, mas eu preciso fazer com que eles sejam síncronos, senão ocorre a sincronia. Como pano de fundo, eu só lembro aqui algumas coisas que a gente tem que pensar quando a gente pensa tanto em ventilação mecânica quanto em assincronia. O modo comum, o modo bonito de se ver, é a ventilação mecânica controlada, porque ela permite um total controle dos parâmetros, ela facilita a correção de troca gasosa. Então, vocês estão com Covid aí agora, o paciente vem com CO2 de 80, com pH de 7,2, você consegue aumentar a frequência para 45, você consegue brincar da maneira que você achar mais adequado, e isso facilita muito a correção de troca gasosa. Em contrapartida, ela necessita de sedação ou até mesmo bloqueio muscular, que a gente está realmente usando muito no Covid. Em contrapartida, deixar o paciente em espontânea, ou seja, fazendo esforço, entrando no ventilador mecânico, é importante, porque está associado a menor tempo de ventilação mecânica, menor tempo de UTI, menor tempo de hospital. Nisso eu coloco a referência do John Kress com relação à sedação dos anos 2000, menor atrofia diafragmática. E olha que interessante essa imagem do New England de 2008, no qual aqui tem um grupo de casos e aqui os controles. O que é isso? Eles fizeram biópsia de pacientes que estavam há 18 horas em ventilação mecânica controlada, biópsia diafragmática, e compararam com a biópsia diafragmática de pacientes que foram para cirurgia torácica, ou seja, estavam em espontânea. Porque a gente consegue ver que 18 horas apenas de ventilação mecânica controlada já tem uma atrofia do diafragma muito importante. Veja como o diâmetro dessa fibra do diafragma é muito menor do que o diâmetro dessa outra fibra. Então, deixar o paciente em espontânea faz muito mais sentido. No entanto, quando o paciente puxa, ele passa a ter que interagir com o ventilador mecânico, e a assincronia passa a ser um problema. Então, a definição de assincronia, ela vai ocorrer quando o tempo do ciclo respiratório do ventilador é diferente do ciclo ou do tempo ventilatório daquele paciente. Para que eu não tenha sincronia, é importante que pressões, fluxo do ventilador mecânico sejam sincronizados com o paciente desde o início do disparo do ventilador mecânico, a oferta do fluxo e a ciclagem, o fim daquela inspiração, que aí eu vou passar para a fase expiratória.
Lembrar que a sincronia é muito associada a algumas situações que atualmente estão muito frequentes. Então, ela é muito associada à dor. Então, aquele paciente que ele tem dor, ele faz uma contração da musculatura e isso gera uma forma de assincronia. Pacientes mais hipoxêmicos ou hipercapnicos, ele tem um estímulo, um drive super alto para respirar, isso acaba gerando assincronia, fica mais difícil de casar paciente ventilador. Acidose, que no COVID a gente está vendo um monte, então isso tem um estímulo neural para o paciente respirar muito importante. Mudanças de mecânica respiratória, aquele paciente que perde complacência, esse paciente ele passa a ficar mais assincrônico. Alta demanda metabólica, porque isso também gera CO2, e CO2 gera acidose, e acidose gera sincronia. E muito frequente aquele despertar pós-sedação no paciente de sedação residual. Aquele momento no qual ele ainda nem acordou totalmente, ele está num limbo, ele ainda nem saiu totalmente do bloqueio, ele ainda nem acordou totalmente, ele faz uma frequência respiratória mais baixa, com um volume mais alto. Esse momento meio de limbo também é muito associado à sincronia. E é importante entender a sincronia porque é muito comum, é extremamente frequente. Tem uma publicação do CCM de 2009 que, se eu for considerar a sincronia, a ocorrência de assincronia em mais de 10% dos ciclos ventilatórios, ela vai ocorrer em 20 a 30% dos pacientes de ventilação mecânica. Foi muito, 3 a cada 10. No estudo do ICM, publicado em 2015, eles usaram um software para avaliar se algum paciente faz a sincronia em qualquer momento da ventilação mecânica por um software, sem depender do olho humano. E em algum momento, ou seja, em qualquer momento da ventilação, 100% dos pacientes fazem alguma forma de assincronia. E uma alta taxa de assincronia, que aqui é dada por mais que 10% dos ciclos, nesse estudo aconteceu em 10 a 20% dos casos. Ou seja, todo mundo faz em algum momento. A cada 10, 2 a 3 vão fazer muitas vezes. E por isso que é importante eu tratar. E ela pode acontecer em toda e qualquer modalidade. Em PCV, em VCV, em PSV. No que quer que vocês usarem de módulo ventilatório, vocês vão ter alguma forma de assincronia. E aí, o problema é que a sincronia, ela começa a aumentar a carga muscular, ou seja, aquele paciente que está fazendo esforço e não consegue tricar o respirador, que ele quer expirar antes da hora, e isso aumenta o trabalho respiratório. Então, isso pode piorar o esforço muscular, pode levar à fadiga. Quem nunca viu aquele paciente super assincrônico, que está sudoreico, e quando você faz alguns ajustes do ventilador, ele consegue ficar mais confortável, fica menos sudoreico, ele gasta menos energia. A sincronia piora a ventilação alveolar. Eu vou mostrar mais para frente que ela pode gerar hiperdistensão alveolar e lesão pulmonar associada. Ela dá desconforto para o paciente. Então, isso pode ser uma causa de desconforto. Então, ele está sofrendo a mais na sua UTI. E, principalmente, a sincronia, às vezes, gera um reflexo perigoso, que é aumentar a sedação. A gente vê um paciente meio assincrônico, dá muita vontade de voltar ele lá para trás. Seda, curariza, fica lindo, aquela curva do ventilador perfeita. Só que nisso eu vou adiando a estubação, eu vou adiando a retirada do suporte, ele vai ficando mais tempo na UTI, ficando mais tempo no hospital. Então, esse reflexo de aumentar a sedação é um reflexo perigoso. Logo, eu preciso entender a sincronia para não usar esse reflexo com muita frequência. Claro que às vezes a gente tem que sedar assim. Além disso, a sincronia é associada à morbidade. Então, nessa mesma publicação do CCM de 2009, tem aqui que o paciente que tem a sincronia tem mais tempo de ventilação mecânica. Então, veja aqui que aquele paciente que teve a sincronia em mais de 10% dos ciclos ficou em ventilação mecânica cerca de 25 a 30 dias, enquanto que aquele que não teve ficou em torno de 15 dias. Então, mais a sincronia, mais tempo de ventilação mecânica. Além disso, o paciente que teve mais a sincronia teve mais tempo de UTI e de hospital. Então, a gente consegue ver aqui tempo de UTI, 8 versus 4 dias, e de hospital, 21 versus 8 dias. Ou seja, o paciente que tem a sincronia, talvez por aumento de trabalho, talvez por fadiga, ele fica mais tempo na UTI e no hospital. Além disso, se a gente não consegue desmamar esse paciente, eu traqueostomizo mais frequentemente. E embora a traqueostomia tenha, sim, suas vantagens, ela também tem morbidades associadas, e eu preciso tomar cuidado, tá bem? E além disso, a assincronia é associada à mortalidade. Além de morbidade, mortalidade. Então, nessa publicação do ICM, o que a gente consegue ver é que aqueles pacientes que tiveram uma taxa de assincronia de mais que 10% dos ciclos, tiveram uma mortalidade de cerca de 67%, quando 14% a 23% aqueles que tiveram menos do que 10%. Aí você fala, pô, Pedro, você está de sacanagem comigo, que não tem nenhuma intervenção na medicina que conseguiu reduzir a mortalidade de 70% para 20%. Você quer me falar que tratar a sincronia é capaz de fazer isso? Lembre, isso é um estudo de associação. Então, claro que o paciente que faz mais assincronia, ele é mais acidótico, ele está mais grave, e provavelmente por isso a mortalidade dele é mais alta. Não é que só tratar a sincronia já reduz drasticamente a mortalidade.
é importante entender o quão grave ou o quão é importante a gente ter a noção desse problema para poder atender adequadamente. Para entender esse ponto é importante, hein, gente, na aula, porque eu preciso entender o ciclo respiratório e ventilação mecânica para entender quais são as formas de assincronia, para aí sim conseguir montar caixinhas na minha cabeça do que é cada uma para poder tratar. Então lembra que isso aqui é um ciclo ventilatório, um desenho que eu fiz no Paintbrush, que é horroroso, mas ele cabe aqui. Então primeiro eu tenho o trigger, ou seja, o paciente puxa e dispara o ventilador mecânico. A partir do momento que ele disparou, ele trigou o ventilador mecânico, eu tenho um fluxo de ar que entra no pulmão e vai pressurizar o pulmão desse paciente. Isso vai atingir um platô, ou seja, o ar fica parado lá dentro e em dado momento ele precisa exalar. Então eu tenho a ciclagem, no qual eu passo da fase inspiratória para a expiratória. É isso aqui que está envolvido no ciclo respiratório. E se a sincronia ocorre quando eu não tenho um bom casamento paciente e ventilador mecânico nesses momentos, eu consigo pensar em quais são as formas possíveis de assincronia. Então, essa caixinha é importante. Eu tenho assincronias de disparo, que eu vou mostrar mais para frente. Então, quando eu não tenho um trigger percebido pelo ventilador, ou muito percebido, ou seja, não está casando direito. Então, elas podem ser de disparo. Elas podem ser de fluxo, desse momento de pressurização do pulmão. Ou elas podem ser de ciclagem. Então, vocês vão gravar esses 3 tipos de assincronia. E eu vou falar que vão ser 3 de disparo, 2 de fluxo e 1 de ciclagem. Essas vocês têm que ter na cabeça. Então, organizar a cabeça em caixinhas. 3 formas de assincronia, 3, 2, 1. Tudo bem? Vamos lá, mostrar elas e eu vou mostrando uns vídeos. E se no final da aula der tempo, se vocês tiverem algum ânimo, porque está de noite, eu sei que vocês cansam, eu posso mostrar alguns vídeos, a gente faz uns casinhos em conjunto aí. Mas vamos lá. Então, a primeira sincronia é a sincronia de disparo, chamado disparo ineficaz. Ela vai acontecer quando o paciente tenta iniciar o ciclo inspiratório, ou seja, ele puxa e o ventilador mecânico não identifica esse esforço. E é a sincronia mais frequente em ventilação mecânica, tá? Olha aqui nessa imagem, então, que eu tenho aqui o paciente respirando aqui na curva de fluxo, o ar entra, o ar sai, o ar entra, o ar sai. O paciente tenta puxar, então ele tenta alterar o fluxo, ele negativa a pressão, mas não chega a ser suficiente para disparar o ventilador. Então aqui foi um disparo ineficaz. Ele tentou e não conseguiu. Isso está associado a um maior trabalho, porque ele fica fazendo força e não consegue disparar, então ele vai gastando energia de maneira desnecessária. Como que eu vou identificar? Primeiro, clinicamente, você olha o seu paciente e você vê que ele faz esforço e não dispara o ventilador mecânico. Então, clinicamente, você já repara isso. Lembrar que a gente tem mania de tratar a sincronia olhando só o ventilador. Pelo amor de Deus, gente, é olhar o ventilador e olhar o paciente, encostar no paciente, ver se ele usa o músculo ou não, é entender isso melhor. E olhar as curvas de fluxo de pressão. Se a curva de fluxo fizer essa barriguinha, a de pressão fizer essa negativação da pressão, mas não gerar um ciclo respiratório, isso sugere, sim, disparo ineficaz. Quais são as principais causas? A principal causa é a ocorrência de alto PIP. E por que a ocorrência de alto PIP? Então, imagina que para disparar o meu ventilador mecânico, então, eu vou negativar a pressão, eu vou negativar o fluxo, e isso dispara o ventilador. Agora, imagina que o paciente tem alto PIP, ou seja, ele já está pressurizado, como nessa imagem aqui. Ele tenta disparar, mas como ele estava com o pulmão pressurizado, ele não chegou naquela negativação necessária. Então, ele teve que fazer aqui, isso aqui foi um disparo ineficaz, ou seja, ele tentou fazer o esforço e não deu. Depois ele tem que fazer um esforço maior para aí sim conseguir disparar o ventilador mecânico. Então, o paciente que tem alto PIP, ele não consegue negativar a pressão suficientemente para poder desligar o ventilador. Então, alto PIP é a principal causa. Além disso, fraqueza muscular. Pô, no Covid a gente está vendo pacientes que estão ficando curarizados por um tempo muito prolongado. Eles começam a sair desse curário, às vezes, parecendo uma ameba, tadinhos, assim, eles não mexem nem a ponta do dedo. Às vezes, fraqueza muscular pode fazer com que ele não tenha força suficiente para disparar. Além disso, sensibilidade no ventilador mecânico muito baixa. Lembra que sensibilidade muito baixa quer dizer que está difícil de disparar. Isso é uma coisa iatrogênica, ou seja, não estou conseguindo, o paciente não consegue disparar porque eu deixei uma sensibilidade muito baixa, ou seja, o ventilador não está percebendo o esforço do paciente. Então, eu posso fazer esse ajuste. E, de maneira iatrogênica também, quando às vezes eu dou um fluxo exógeno. Por exemplo, eu posso encaixar um inalador nesse paciente para inalar. Eu estou vendo que muita gente usa beta 2 em COVID, porque a gente faz aquele respiração meio paradoxal, aí você coloca um inalador, aquele fluxo contínuo pode dificultar o ventilador de entender que o paciente disparou. Então, isso é uma maneira iatrogênica de gerar um disparo ineficaz.
Então, veja aqui, exemplo na curva, então a curva é de fluxo e de pressão. Veja como tem vários disparos ineficazes. Então, esse paciente, ele disparou aqui, disparou, tentou disparar e não conseguiu. Olha, ele variou a pressão aqui e não conseguiu. Disparou, tentou de novo e não conseguiu. Então, vocês vejam que aqui nessa foto, eu tenho aqui cerca já de 5 disparos ineficazes, dentre vários outros ciclos respiratórios. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Como eu falei que a auto-PEEP é o principal componente de que gera o disparo ineficaz, o paciente obstruído ele vai ser definitivamente o nosso principal exemplo. Então, veja aqui nessa imagem do ICM de 2006, uma situação no qual eu tenho um paciente obstruído. Então, veja que nesse momento, aqui ele tinha disparado o ventilador mecânico. Aqui ele tentou disparar, veja como uma curva de fluxo fez essa barriguinha e não conseguiu disparar. Na curva de pressão, isso não foi percebido, ou seja, não teve um ciclo respiratório. E aqui tinha um monitor de pressão esofágica. Você vê que ele fez uma negativação da pressão, então a pressão esofágica reduziu, mas não foi suficiente para disparar o ventilador. Na sequência, aqui a gente vê que ele faz uma nova pressão esofágica bem negativa, e veja aqui que ele precisou negativar muito para conseguir disparar. Todo esse tempo aqui que ele ainda ficou puxando até disparar, foi um esforço muito grande desse paciente, mas aí sim ele consegue disparar o ventilador mecânico. E coloca aqui nessa flechinha vermelha a fase expiratória da curva de fluxo, que ela tem esse pico. Então, quando faz esse pico, é que geralmente isso é sugestivo de DPOC, né? Então, aquele pico expiratório quer dizer que o ar sai e de repente para de sair porque ele está obstruído. Então, são coisas que você pode olhar nessa curva para sugerir, talvez, qual é a causa desse disparo ineficaz, talvez ele auto-PEEP, DPOC e aprisionamento aéreo. Então, aqui também chama atenção para vocês, porque às vezes a gente tem um reflexo importante. Então, a gente vê que o paciente não está conseguindo disparar o ventilador mecânico. Então, veja aqui. Esse paciente nessa imagem, ele está com pressão de suporte de 16, tá? Como mostrado aqui. Então, aqui esse paciente ele tem 4 ciclos respiratórios nessa imagem. Ele até que parece confortável. Mas se você for olhar, veja que isso são várias situações de disparo ineficaz. Ele não está conseguindo disparar o ventilador mecânico. Vocês estão vendo? Então, não dispara o ventilador mecânico. Então, ele está com 4 de frequência respiratória nessa imagem, mas o paciente mesmo gostaria de muito mais. A partir do momento que eu abaixei a pressão de suporte desse paciente, está aqui, ó, para 12, ele ficou taquipneico. Aí você fala, pô, então ele piorou. Às vezes você vai olhar, se você só olha o ventilador mecânico, você pode olhar e falar assim, pô, esse paciente piorou, ele ficou taquipneico quando eu baixei o suporte, ele queria mais suporte. Mas não, na hora que eu baixei o suporte, o que aconteceu foi que ele diminuiu a ocorrência de auto-PEEP, porque eu baixei o suporte, e ele diminuiu a ocorrência de disparo ineficaz. Então fiquem atentos que às vezes aumentar suporte pode piorar disparo ineficaz. Veja esse vídeo aqui. Então, nesse vídeo é um ventilador servo. Eu vou dar play aqui. Então, vocês estão vendo aqui que esse paciente está disparando. Então, rosinha no cérebro quando o paciente está disparando. E ele tem vários disparos ineficazes aqui e aqui. Então, ele está com uma pressão de suporte de 12. Então, vamos lá. Desculpa se o som ficar meio alto aí do som. Então, ó, tá lá. Aquela bagunça da UTI, né, que sempre parece uma feira às vezes, né? Aí eu vou filmar aqui, ó. Eu venho com a mão aqui e abaixo o suporte de 12 para 8, ele estava com uma frequência respiratória de 28 aqui, veja como ele começa a subir a frequência respiratória, mas olha como os disparos ineficazes diminuem. Aqui teve mais um, mas ele passa a reduzir o disparo ineficaz. Se você for olhar, você fala, nossa, esse paciente ficou mais taquipneico, ele piorou. Olha a frequência como está subindo, ela estava 28, está indo para 31, 32, olha como ele está bem mais taquipneico. Não, na verdade, ele só não está fazendo mais tantos disparos ineficazes. Então, fez sentido diminuir o suporte nesse paciente, por mais que ele tenha subido a frequência de 28 para 35. Isso é um ponto bastante interessante. Como tratar? Então, uma alternativa é alternar a forma de disparo. Então, lembre que é sempre mais fácil disparar fluxo do que a pressão. Então, se o trigger do seu ventilador tiver a pressão, muda para fluxo, porque fica mais fácil e ele não vai fazer um disparo ineficaz. A gente falou que uma das principais causas é a ocorrência de auto-PEEP. Então, trate o auto-PEEP. Como que eu trato o auto-PEEP? Aumentando o tempo expiratório para aquele ar sair do pulmão do seu paciente. E, claro, diminua a resistência das vias aéreas. Se for um DPOC, asma, dá beta-2, você vai tratar a doença de base que gerou isso. Evite aumentar a pressão de suporte, aqui colocado como ΔP, como um reflexo, para não acontecer igual eu mostrei no slide anterior, naquele vídeo. Você pode até considerar reduzir o suporte ou reduzir o volume corrente para ele diminuir a ocorrência de auto-PEEP, como a gente falou. Em alguns casos, você pode deixar o ventilador mecânico mais sensível, ou seja,
você vai aumentar a sensibilidade do ventilador mecânico, porque pode ser que esteja muito reduzida a sensibilidade. Só cuidado para não ver um disparo ineficaz e já aumentar a sensibilidade, porque se estiver muito sensível esse ventilador, ele pode fazer uma outra sincronia que a gente vai falar logo mais, que é de alto disparo, tá? A próxima sincronia de disparo, então eu falei que eu ia falar 3. Então eu falei de disparo ineficaz, agora o duplo disparo. Então o duplo disparo acontece com um novo ciclo respiratório, ou seja, uma inspiração, inicia-se antes do término do ciclo anterior. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que o paciente queria respirar por um tempo maior do que o ventilador mecânico estava dando. Então o ventilador ciclou, mas o paciente ainda queria mais. Aí ele vai lá e puxa de novo. Então ele faz um duplo disparo. Então veja aqui nessa imagem, tirado lá do ART, do estudo ART. Então nessa situação aqui eu tenho um paciente que primeiro ele teve um ciclo respiratório, então o volume entrou no pulmão dele e saiu. Aqui aumentou o fluxo, entrou e o fluxo saiu. Nesse ciclo aqui, o volume entrou, quando estava saindo, o paciente ainda queria, o drive neural do paciente queria mais tempo ins. Então ele puxou de novo, e o ventilador deu de novo mais ar. Veja como o volume aumenta. Veja como você tem aqui o fluxo, e tem um fluxo sobre o outro, ou seja, um ciclo em cima do outro ciclo. Qual que é o perigo do duplo disparo? O perigo é que o paciente ainda nem tinha murchado todo o pulmão, e o ventilador já joga mais ar lá dentro. Então veja aqui, eu tinha colocado 500 ml de volume corrente nessa primeira imagem, como teve um duplo disparo, isso chegou próximo de 700. Isso acaba podendo gerar uma situação de volutrauma. Eu vou ultrapassar 6 ml por quilo, 8 ml por quilo. Se for um contexto de SARA, isso pode gerar um certo grau de volutrauma. Veja como a pressão também, ou seja, já tinha um ar lá dentro, já tinha uma pressão. Eu coloco mais ar, a pressão sobe. Veja aqui nessa imagem que a pressão do ciclo estava em torno de 10 a 15 e ela sobe para cerca de 20 a 30. Então eu posso aumentar e gerar barotrauma nesse paciente. Tá bem? Então, o perigo do duplo disparo vem pelo risco de volutrauma e barotrauma, principalmente em SARA e no contexto atual no COVID, isso pode ser bastante perigoso. Eu não sei vocês, mas eu estou vendo bastante pneumomediastina, estou vendo bastante pneumotórax, e pneumotórax no COVID é um caos, em cima de um pulmão muito duro. É uma sincronia frequente em pacientes com aumento da PaCO2, porque aquele paciente que ele tem um drive muito alto, porque a PaCO2 aumentada estimula o drive neural dele. E quando o paciente é DPOC, o duplo disparo vai aumentar o aprisionamento aéreo, porque ele vai respirando cada vez mais, ele vai fazendo cada vez mais alto PIP. E se for um paciente com SARA, que tem um PaCO2 alto, vai ficar sobrepondo o ciclo um em cima do outro, então pode gerar uma lesão induzida por ventilação mecânica, ou seja, a ventilação deixa de ser protetora. Olha aqui um outro exemplo, então, aqui numa gravação do Bennett, então um duplo disparo. Então você vê que como começa a subir, vem sempre um ciclo após o outro. No COVID, eu estou vendo muito duplo disparo, é impressionante. Mas tem que lembrar também que esses pacientes têm uma respiração meio paradoxal. Então, às vezes, é mais o abdômen do paciente fazendo esse duplo disparo do que o paciente puxando. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Qual que é a principal causa do duplo disparo? É o que eu conversei com vocês. Então, o tempo inspiratório do ventilador mecânico está menor do que o tempo inspiratório do paciente. O paciente queria respirar por mais tempo. Ou seja, o tempo inspiratório que você ajustou no ventilador mecânico está curto. Você precisa aumentar. E vai acontecer mais em pacientes com complacência baixa, hipoxêmicos e hipercápnicos, como a gente falou. Como identificar? Exame clínico. Você vai ver que seu paciente puxa, e antes de acabar ele puxa de novo. Então ele ativa o esternocleide, ele ativa a musculatura respiratória 2 vezes. E a segunda vez dentro do mesmo ciclo respiratório. E vou olhar as curvas. Então as curvas vão ter essa sobreposição, como a gente mostrou naquele slide anterior. Como que eu vou tratar? Em alguns casos, se o paciente queria mais ar, ele queria mais volume, eu até posso tentar aumentar o volume corrente, se meu paciente estiver em volume controlado, ou aumentar um pouquinho o suporte, desde que essa conduta não piore o auto-PIP, ou ultrapasse os 6 ml por quilo, 8 ml por quilo, dependendo da condição do seu paciente. Então, isso aqui eu até posso fazer em algumas situações, mas o principal tratamento é esse aqui. A gente falou que o paciente queria respirar por mais tempo, então eu vou aumentar o tempo inspiratório do ventilador mecânico. Se ele estiver em volume controlado, eu vou diminuir fluxo, porque ao diminuir fluxo, o tempo INS aumenta. Se for em modo de pressão, eu vou lá e aumento o tempo INS. Lembra que no PCV você mexe diretamente no tempo INS. E se for em suporte? Lembre que a ciclagem em PSV é feita por porcentagem do fluxo máximo.
Então, habitualmente, o default dos ventiladores ele vai ciclar quando chega a 25% do fluxo máximo. Eu vou baixar isso para 15, 10, 5 ou até mesmo 1% para ciclagem. Então, eu vou aumentar o tempo INS, seja no modo VCV, PCV ou PSV. Tá bem? Eu vi um microfone. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Posso seguir? Pode, Pedro. Vamos lá. Do duplo disparo ainda aqui, só tomar cuidado, tem uma situação que é também chamada de duplo disparo, mas é, na verdade, um disparo reverso. O que é o disparo reverso? Imagina você que o paciente está lá respirando controlado e, de repente, entra um fluxo de ar no pulmão dele e esse fluxo, por insuflar o pulmão, ele movimenta o diafragma do paciente. Se ele movimenta o diafragma, ele funciona quase como um estímulo neural. E aí o paciente, o diafragma do paciente entende que, opa, isso é um estímulo elétrico. Ele vai lá e puxa, ou seja, então, ao invés do paciente ter disparado o ventilador, é o oposto, é um disparo reverso. O ventilador jogou ar e o ventilador disparou o diafragma do paciente. A manifestação de curva é muito parecida com o duplo disparo. Vocês estão vendo aqui? Parece que está tudo no mesmo ciclo. Mas olha a diferença aqui. Lembra que isso aqui é o servo? O servo, quando o paciente entra, é rosinha. Quando o paciente não entra, é verdinho. Você consegue ver aqui que é um modo controlado. Então, entrou primeiro um modo controlado, mas entrou muito ar, isso acabou estendendo o diafragma no paciente, e aí o diafragma do paciente acionou. E aí o paciente respirou a segunda vez. Então, é uma forma de duplo disparo, mas é disparo reverso nesse caso aqui. Deixa eu dar um play. Ó, tá vendo? O duplo disparo, o disparo reverso, como é que eu vou fazer para evitar? Então, eu estou falando que o ar entrou muito rápido. Então, o que eu posso fazer, talvez, é diminuir um pouquinho o fluxo para o ar não entrar tão rápido e isso não vai fazer essa movimentação do diafragma, tá bem? Aí vem a terceira. Então, a gente falou que eu ia falar 3 de disparo, e aí eu já falei de disparo ineficaz, duplo disparo, e agora eu falo da terceira, que é o autodisparo. Então, o autodisparo ocorre quando o ventilador inicia um ciclo respiratório sem que não tenha tido nenhum esforço do paciente. O ventilador mecânico se autodisparou, sem o paciente ter puxado. Então, veja aqui. Aqui o que vai ser, como é que vai ser a imagem clássica do autodisparo? Eu vou falar isso na linha do slide, mas geralmente você tem alguma coisa que faz o ventilador disparar, ou seja, algum ruído. Então, veja que a linha de base ela fica totalmente tremilicada. O que acontece é que, como às vezes foi o paciente que puxou, eu vou ter um ciclo com um fluxo maior, com uma pressão mais alta. Como outras vezes foi um disparo automático, ou seja, que não teve esforço, você tem fluxos menores, pressões menores e volumes menores. Então fica um padrão meio caótico. Como que eu vou identificar? Clinicamente, então você vai ver que o ventilador entrou e quando você encostou no seu paciente, você encostou no enterocleido, encostou no abdômen, você não detectou esforço nenhum nele. E vou olhar nas curvas. Então as curvas vão ter irregularidade na linha de base, como a gente comentou, e ciclos respiratórios com frequência e volumes variados. Então ele acaba ficando um modo meio caótico. Eu tenho um videozinho logo mais para mostrar. Quais são as principais causas? Líquido no circuito, ou seja, quando fica condensado no circuito. Eu não sei se no serviço de vocês estão usando só o HME, aquele filtro, ou está usando medicação ativa. Agora no Covid pouca gente está usando medicação ativa, mas se tem medicação ativa, isso condensa, fica aquele líquido na traqueia do paciente, na traqueia do ventilador mecânico, desculpa, não do paciente propriamente dito. Aquele líquido se movimentando fica gerando esse ruído e gera o autodisparo. Vazamentos no circuito pode ser entendido como um autodisparo. Batimentos cardíacos, paciente às vezes muito hiperdinâmico, você apoia o tubo ou apoia o HME no tórax dele, aquele pulsar por si só é suficiente de gerar um autodisparo. Ou se o seu ventilador está muito sensível. Lembra que a gente falou? Se você deixar o ventilador muito sensível, qualquer coisa vai ser interpretado como trigger. Olha aqui um exemplo, então. Então, nessa imagem aqui, eu tenho na curva de pressão, ele negativou a pressão e isso gerou um ciclo. Aqui ele negativou a pressão, isso gerou um ciclo. Pressão esofágica, ele negativou a pressão, gerou um ciclo, negativou a pressão, gerou um ciclo. Mas veja que tem um aqui no meio, ele não tem a negativação de pressão aqui, ele não tem a negativação na pressão esofágica. Isso aqui, esse ciclo aqui foi um autodisparo. Então, não teve nenhum esforço do paciente e isso gerou um autodisparo, tá vendo? E consegue ver que a linha de base aqui, ela está toda tremilicada, sugerindo que tem algum interferente aí que está autodisparando esse ventilador mecânico.
De novo aqui uma imagem do servo, já dá para ver de saída, né? Então, linha de base totalmente tremilicada. Você vê que não é muito sincrônico a respiração. Geralmente a gente respira de maneira mais harmônica, assim. Então, a cada 2, 3 segundos, ou a cada 1 segundo, você não respira de forma caótica. Olha como ele tinha uma pausa, respirou, 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 uma outra pausa. Olha como entrou um volumão aqui entrou um volume menor, então parece meio caótico. Vou dar um play aqui. De novo, desculpa o som no fundo. Ó, tá vendo? Olha a linha de base aqui, isso aqui é quase um flutter, parece estranho aí. Deu para ver? Então, isso seria o autodisparo. Como tratar? Primeiro, olha para o paciente, não sai modificando o parâmetro ventilatório, porque às vezes a gente é chamado que, putz, o paciente está muito desconfortável, ele está taquipneico, e aí quando você vai lá e só ajusta isso, tudo passa. Então, primeiro olhe para o seu paciente, não sai mexendo direto no ventilador mecânico. Na verdade, isso vale para qualquer coisa em medicina, né? A gente sempre olha para o paciente antes. Remover condensado do circuito, vazamentos que podem estar causando o autodisparo. Desencostar o circuito do paciente, lembra que eu falei que a frequência cardíaca pode estar disparando, então eu desencosto porque isso pode ajudar. E reduzir, às vezes, a sensibilidade do ventilador mecânico. Se estiver muito sensível, qualquer coisa faz ele disparar. Mas lembra de reduzir a sensibilidade, uma vez que outras causas tenham sido excluídas. Para você não ficar... Se você tem lá o condensado, e você não ajusta o condensado e só reduz a sensibilidade, quando esse paciente quiser ele mesmo puxar, tadinho, ele não vai conseguir porque você reduziu a sensibilidade. E trocar o trigger de fluxo para pressão. Lembra que eu falei que fluxo é sempre mais fácil. Se está disparando muito, eu posso trocar para pressão. Então, passamos pela de disparo, falamos as 3 de disparo. Agora a gente vai falar 2 de fluxo. Fluxo ou você dá de mais ou você dá de menos. Então, a primeira é fluxo excessivo. O que acontece? Então, ocorre quando o ventilador oferta um fluxo de ar muito mais rápido do que o paciente queria ou necessitava. Então, ele toma uma pancada de ar, ele puxa o ar e, de repente, vem muito a mais. Isso é associado a desconforto do paciente, porque entra um ar que ele não gostaria. Como identificar? Então, eu vou olhar na curva de pressão, porque como aquele ar entra muito rápido, faz um pico de pressão. Isso é chamado de overshooting. A gente chama isso de overshooting de entrada. Isso caiu, inclusive, na minha prova prática de título de especialista lá da MIB. Então, tinha um overshooting de entrada, eu tinha que falar o que era e como resolver. Em PSV, está associado a um tempo respiratório mais curto, ou seja, não é porque você está dando um fluxo excessivo, mas no PSV você pode mexer na rampa. E isso também pode estar causando um fluxo excessivo. Então, veja aqui que eu tenho a curva de fluxo aqui embaixo, então a curva de fluxo, ele faz um fluxo excessivo, e na curva de pressão, ele faz esse piquinho aqui. Então, isso chama overshooting de entrada, é uma sincronia de fluxo excessivo. A principal causa é excesso de fluxo. Então, você está em volume controlado, você está dando um fluxo muito alto, 70, 80, 90 litros ali por minuto, então você precisa reduzir o fluxo. E se eu tiver em PCV e PSV, que eu não ajusto o fluxo? De novo, eu posso mexer na rampa. O que é a rampa? PCV e PSV, você vai dar um suporte, não vai? Sei lá, vou dar 10 de suporte, 15 de suporte. Eu posso atingir esse suporte rápido, ou eu posso atingir esse suporte devagar. Esses sons nunca ficam muito bons, mas... Então, depende de como eu vou ofertar isso. Então, veja aqui embaixo, que olha, um suporte de 25, devagarzinho ele atingiu, no de 100 eu vou atingir muito rápido aquela pressão, logo isso pode ser um fluxo excessivo e dar desconforto para o paciente. Veja aqui de novo, que nesse fluxo, na curva aqui de baixo, o fluxo ficou ok, não gerou um pico de pressão. Na segunda curva, um fluxo aumentado gerou um pico de pressão, um overshooting de entrada. Como tratar? Reduz fluxo ou reduz a rampa. E você vai olhando como é que fica tanto o conforto do paciente, perguntando para ele se possível, quanto olhando a curva de pressão até reduzir aquela ocorrência de overshooting, aquele pico inicial. Falamos do fluxo excessivo e agora vamos falar do fluxo insuficiente. Ou seja, vai acontecer quando a oferta de fluxo para o ventilador mecânico é inferior à demanda do paciente. Então, se o paciente queria muito ar e o ventilador mecânico dá aquele fluxo bem fraquinho, o que acontece? O paciente quer mais, então ele puxa com mais força, ele vai puxar esse ar. É associado a desconforto e aumento do trabalho respiratório, porque o seu paciente fica tentando puxar o ar. Como identificar? Clinicamente, você vê que seu paciente está fazendo um esforço exacerbado, ativando o esternocleido e por aí vai. E na curva de pressão, porque imagina que a pressão, quando o ar está entrando, ela tinha que estar subindo. Se ela começa a subir e de repente ela cai, quer dizer que seu paciente fez tanta força que fez até a pressão cair. Então ele puxou tanto que a pressão intratorácica caiu, o ventilador vai ver uma barriga na curva de pressão. Então veja aqui, então, nessa imagem, eu tenho aqui em cima uma curva de pressão por tempo, fluxo e volume. A primeira foi bonitinha, ó.
o fluxo entrou e a pressão foi subindo progressivamente. Na segunda, não atendeu. Então, o fluxo entrou, o paciente puxou e isso negativou a pressão. Então, a pressão caiu. Isso é um fluxo insuficiente. Então, veja aqui nesse ventilador, de novo, nessa outra imagem. Fluxo adequado, essa primeira imagem o paciente não puxou, não é que está adequado, ele não puxou. Então, está aqui, a pressão sobe de maneira linear. Na segunda vez, ele puxa um pouco, então faz essa barriga negativa. Na terceira vez, ele puxa um montão, faz quase um M aqui, tá vendo quando a pressão cai? Porque esse paciente está fazendo muito esforço. Eu vou mostrar um vídeo também. Está aqui, ó, de novo o servo. Então, veja aqui, o paciente em volume controlado, ele está entrando em volume controlado. Na verdade, esse paciente tinha que estar em PSV, né? Se ele está entrando tanto assim, não vejo por que ele está em PSV, mas foi útil para gravar esse vídeo. Então, o fluxo não era suficiente. Veja como a curva de pressão faz uma barriga para baixo, de tanto esforço que o paciente fazia. Vamos filmar aqui. Então, dá para ver que o fluxo entra, o volume entra igualzinho, mas faz essa barriga aqui embaixo, ou seja, um fluxo insuficiente. Principal causa, baixo fluxo ofertado. Se ele tiver em volume controlado, eu preciso aumentar o fluxo. Se o paciente tiver em curva descendente no VCV, deixar a curva de fluxo quadrado é um jeito de você dar fluxo mais rápido, pode ajudar também. Ou rampa muito baixa se o paciente tiver em PCV ou PSV. Como que eu vou tratar? Corrigir isso. Aumento o fluxo no VCV, aumento a rampa no PCV. Então falamos as 3 de disparo, falamos as 2 de fluxo, falta agora a última, que é uma assincronia de ciclagem. Então, a sincronia de ciclagem vai ser a ciclagem tardia. O que é ciclagem tardia? Ela é o oposto do disparo, do duplo disparo. Lembra que no duplo disparo o paciente queria respirar por mais tempo, então ele puxava 2 vezes? Tem gente que até chama lá o duplo disparo de ciclagem precoce, mas eu prefiro esse 3, 2, 1. Ciclagem tardia é o quê? O paciente quer expirar, ele quer jogar o ar para fora, mas o ventilador ainda não terminou o tempo INS. Então o paciente tem que fazer força para tentar jogar esse ar para fora e não consegue porque o ventilador ainda não terminou. Então ocorre quando o tempo inspiratório neural do paciente é menor do que o tempo inspiratório do ventilador mecânico. Ou seja, o paciente quer encerrar a inspiração. Como identificar? Clinicamente, você vai ver que seu paciente está ativando a musculatura respiratória, ele está contraindo o abdômen, ele está contraindo a musculatura respiratória. E nas curvas. Por quê? Porque vai aumentar a pressão no final da inspiração. Ou seja, quando era para a pressão estar caindo, ela faz um pico final, porque o paciente contraiu. Então, isso aqui também é chamado de overshooting de saída. Diferente do que a gente falou lá, que era o overshooting de entrada. É um aumento do pico de pressão no final do ciclo da inspiração. E eu posso ver também uma alteração na curva de fluxo, porque o paciente vai forçar o fluxo para baixo. Então, veja aqui. Então, eu tenho aqui a curva de pressão, no qual tem um overshooting de saída, então faz um pico de pressão, e eu forço o fluxo do ar para baixo. Então, essa é a carinha do overshooting de saída. Às vezes, você pode até falar, putz, Pedro, mas esse overshooting de saída está parecendo o fluxo insuficiente, está fazendo aquela barriguinha. Cuidado, no overshooting de saída, a ciclagem tardia, a pressão vem normal e sobe. Quando é fluxo insuficiente, a pressão vem normal e cai e faz aquela barriga. Então, os dois parecem que tem uma barriga, mas um sai do normal para cima e o outro sai do normal para baixo, tá? Então, é um pouquinho diferente a imagem da tela do ventilador mecânico. Veja aqui, então, imagens sugestivas de overshoot de saída. Você vê que aqui, na curva de fluxo, ele até fez aquela situação que chama pausa dinâmica, né? Tá vendo que o ar entra, não acontece nada, o ar sai. Isso aqui é chamado de pausa dinâmica. Eu não gosto muito de ter pausa dinâmica, porque a gente não respira, assim, a gente não puxa o ar, para e solta. Então, eu sempre tento tirar a pausa dinâmica. E nesse caso, essa pausa aqui gerou um overshoot de saída, ou seja, o paciente queria terminar o ciclo e não conseguiu. Veja que nesse ciclo que não tem essa pausa, não tem overshoot de saída. Como tratar? Eu vou diminuir o tempo inspiratório. Então, se eu tiver em volume controlado, aumentar fluxo, diminuir tempo INS. Em pressão controlada, eu diminuo ativamente o tempo inspiratório, que aí eu mexo diretamente nisso. E em pressão de suporte, eu vou aumentar a porcentagem de fluxo, ou seja, ele vai ciclar mais precoce no PSV. Tá bem? Eu tenho uns casos aqui, mas como é que vocês estão? O que vocês acham? Mostra, Pedro, os casinhos, acho que é legal. Dá tempo. As telas estão... Eu posso mostrar um primeiro caso e vocês comentam? Ou vocês acham que fica difícil? Não, acho que dá. Vamos lá. Então, deixa eu ver se dá aqui. Então, durante o seu plantão na UTI,
você é chamado para avaliar um paciente que está desconfortável e muito taquipneico na ventilação mecânica. Então, essa aqui é a imagem que está acontecendo. Uma frequência de 34, 35. Alguém aí consegue me dar uma luz, por favor? Secreção na via expiratória. Boa. Então, a ideia é que talvez eu tenha alguma coisa que está... Catarro também faz muito isso, né? Esse achurado. Então, tem alguma coisa... E aí, qual seria a sincronia aí? Vai? Posso tocar? Vamos lá. Então, só... Vocês estão me escutando? Roberto, me escuta? Estou escutando, Pedro. Beleza, vamos lá. Então, eu tenho secreção aqui, então, eu tenho alguma coisa que está gerando esse interferente, que gera esse achurado na linha de base. Então, a sincronia aqui, lembra? Ciclo meio caótico, com esse achurado na linha de base. Isso aqui é provavelmente um autodisparo. Isso aqui foi um plantão meu, que me chamaram justamente nesse contexto. E aí, o que a gente pensa? Bom, mesmo avaliando apenas a curva de ventilador mecânico, a melhor conduta seria aumentar a sedação do paciente, que isso aqui é a primeira opção que eu coloco aqui para a gente não fazer de saída, né? Então, sempre examina seu paciente. Aumentar o suporte ou volume corrente para reduzir a frequência respiratória, cuidado com esse reflexo, ou rever o circuito. Então, nesse paciente aqui, ó, de novo aqui, então, estava meio caótico, meio os ciclos, ele respirava muito e parava, a linha de base toda tremilicada. E o que, ó, vou mostrar aqui na traqueia, esse paciente estava com uma indicação ativa, olha o líquido que tinha aqui na traqueia do ventilador, e esse vai para lá e para cá do líquido, gerava aquele achurado e alto disparo. A gente abriu, então, o circuito, tirou esse líquido, removeu o condensado, e olha como isso aqui é após remoção de água no circuito. Então, você vê que a linha de base está muito mais tranquila, ele está sincrônico, então, ou seja, é ritmada a respiração, o volume que ele gera é igual, então isso era um autodisparo. Aqui, uma outra sincronia. Então, qual que é a sincronia? O que ocorre na curva de pressão e o que a gente faria para corrigir. Essa aqui eu mostrei uma pentelha aqui também. Então, veja que engraçado. Então, aqui eu tenho duas assincronias sobrepostas, porque você vê que antes de terminar um ciclo respiratório, ele respirou de novo. Então, ele teve um duplo disparo. Então, a sincronia principal é um duplo disparo. No entanto, você vê que quando o paciente ainda puxa essa segunda vez, ele queria muito ar. Então, ele ainda faz como se fosse um fluxo insuficiente. Olha a barriga que acontece aqui na curva de pressão. Então, isso aqui é um fluxo suficiente. Mas a sincronia primária aí é um duplo disparo. Ele queria respirar por mais tempo. Então, se eu tivesse que fazer alguma coisa aqui, eu ia tratar o duplo disparo. Então, eu ia aumentar o tempo inspiratório e não o fluxo insuficiente, tá? Então, aqui você tem duas assincronias sobrepostas, mas a causadora dessa fome de ar que gerou aqui é porque ele queria respirar por mais tempo o ciclo. Então, isso aqui é um duplo disparo. Então, na imagem do cérebro de novo. Ô, louco, tem umas aqui que até eu fico na... Boa. Então, isso é uma outra sincronia. Isso é só para mostrar uma outra coisa. Então, essa sincronia aqui é um duplo disparo. Então, aqui de novo, uma outra sincronia de duplo disparo. Mas eu coloquei essa imagem aqui porque alguém pode falar, Pedro, mas será que isso daqui não foi um disparo ineficaz? Olha, ele tentou e não conseguiu. Isso não é um disparo ineficaz? Quem que eu vou tratar? Porque algumas vezes ele tentou e não conseguiu, algumas vezes ele tentou e conseguiu, logo é um duplo disparo. Então, quem que eu vou tratar primeiro? Então, eu vou sempre tentar tratar o duplo disparo nesse caso. Porque, por que aqui foi ineficaz? Foi ineficaz porque o ar dele estava cheio, o pulmão dele estava cheio de ar, ele tentou de novo e não conseguiu. Então, realmente foi ineficaz. Mas por que ele tentou disparar aqui no meio do ciclo? Porque ele queria respirar por mais tempo. Então, a sincronia de base aqui é um duplo disparo. Tem imagens aqui sugestivas de disparo ineficaz, mas lembrando que é porque ele tentou puxar duas vezes quando o pulmão já estava insuflado. Então, gerou um disparo ineficaz dentro do mesmo ciclo respiratório. Aqui uma outra sincronia.
Então, só olhando não. Então, lembra lá, padrão meio caótico, a frequência não é muito fixa, linha de base toda tremilicada. Esse paciente estava em volume controlado e ele entra em algumas, não entra em outras. Muito provavelmente ele não estava entrando em nenhuma, na verdade. Isso aqui que ele entrou foi um disparo, um autodisparo. E aí apareceu esse rosinha porque ele foi autodisparado. Então, provavelmente esse paciente não entraria em nenhuma, mas a linha de base toda tremilicada, por vezes, disparou o ventilador mecânico. Então, lembrar de vou olhar circuito, vou desencostar o circuito do tórax do meu paciente, talvez ajustar a sensibilidade, mas nesse caso aqui eu não acho que tenha a ver com sensibilidade, porque se fosse só estar muito sensível, não teria tanto estremilicado na linha de base, deve ter alguma coisa realmente interferindo aí para justificar esse autodisparo. Essa outra aqui. Então, essa daqui é uma de fluxo insuficiente. Então, dá para ver que o paciente puxa, o fluxo está entrando, mas faz essa barriga para baixo. Então, a curva de pressão que devia estar só subindo, ela cai para depois subir. Então, aqui uma sincronia de fluxo insuficiente. Acho que era isso aí, pessoal. Deixa eu só abrir aqui minha tela, porque eu não enxergo ninguém. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Pedro, primeiro eu gostaria de agradecer a sua presença. A aula foi super elucidativa, né? Acho que as sincronias é trabalho de dia a dia. Olha ventilador, olha paciente. Às vezes a gente vê coisa no ventilador que não vê no paciente e vice-versa. Eu gostaria de fazer uma perguntinha. Nessa época do Covid, acho que, não sei, eu tinha a impressão que as patologias prévias, quando o paciente vinha em ventilação mecânica, a gente conseguia, assim, mais facilmente resolver as assincronias. E agora no Covid, a gente tem, assim, uma dificuldade, né? Às vezes o cara tá com alto disparo, né? Duplo disparo, mesmo com duplo disparo, e aí você coloca aumenta um pouco o tempo índice, e ele não melhora o duplo disparo, ele continua duplo disparo. Aí você tenta empurrar um pouco um tempo mais, aí acontece um outro problema. Então, assim, cada vez mais difícil. E esses pacientes têm ido muito para a traqueostomia. Essa é a impressão que você passou, que a gente teve também. Qual que você acha o papel nesse momento de despertar do doente? Uma coisa é ele curarizado, bem sedado, nesse momento de despertar, qual que você acha o papel da ventilação inteligente, do ASV, de modos em que assim, ele consiga uma parte ele comandar, né, no seu dia a dia, né, dessa ventilação, os modos de ventilação inteligente neste contexto de desmame naquele paciente que, eu assim, por vezes, o paciente passou de 10, 12 dias de tubo, acorda muito agitado, o neurológico muito alterado. Então, qual é a sua impressão com relação a isso? O Covid, ele veio para acabar com a gente mesmo, né? Então, Pedro, compartilha você a sua tela para a gente ver você. Só para... Deixa só... Minha tela não... Tá me vendo? Não estou te vendo. Acho que está desligada a sua tela. Pronto aqui. Agora tá beleza. Dizer. Bom, o Covid, ele veio para acabar com a aula de assincronia, porque é impressionante, né? É até engraçado que eu fiquei 11 meses na UTI Covid, aí em novembro, dezembro a coisa deu uma murchada, eu voltei para a unidade não Covid. E aí teve um paciente que chegou lá e começou a fazer um duplo disparo, eu até fui mexer naquela, tipo, duplo disparo que eu mexo, nem sempre resolve. Aí eu mexi e melhorou. Eu falei, caramba, isso melhorava mesmo, porque no Covid é impressionante, né? Que você mexe e é muito ruim. A sensação que eu tenho do porquê que é tão ruim no Covid é porque não é só uma sincronia de drive neural. Porque o duplo disparo, que é o que eu vejo muito frequente no Covid, eu vejo muito duplo disparo, ou aquela barriguinha no final, né? Então, ele inspira, aí ele faz uma barriguinha no final, às vezes duplo disparo, às vezes ele só faz aquela barriguinha e não chega a fazer duplo disparo. Tem duas coisas. Às vezes você examina o paciente, você vai olhar, não é que ele está puxando duas vezes. O Covid, todos eles têm aquele padrão de respiração abdominal. Inclusive já foi publicado de que eles fazem, se você for olhar, essa segunda barriguinha, não é nem que ele fez ativação da musculatura ins, ele fez aquele padrão de ativação de musculatura expiratória abdominal, só que ele aumenta a pressão e faz aquilo ali. Então, talvez nesse caso eu nem trato. Ainda mais se ele gera um volume corrente baixinho, e esse volume corrente não gera uma sobreposição de volume corrente, uma sobreposição de pressão, que é o que eu mais tenho medo que possa gerar volutrauma. Então, se eu estou vendo que
Eu sempre tento aumentar um pouco o tempo INS, eu sempre tento mexer um pouquinho. Mas se eu vejo que é mais esse padrão abdominal, eu não me incomodo tanto, porque eu não consigo tirar ele tão facilmente. Além disso, o que está acontecendo é que esses pacientes ficam cranializados por muito tempo. E na hora que eles saem, eles não têm nenhum músculo decente. E aí é isso mesmo, assim, eles tentam respirar com o abdômen, com o tórax, então ele tem esse padrão meio caótico. Então isso já está descrito que nem sempre isso é duplo disparo, mas ele não usar todo a musculatura dele ao mesmo tempo. E isso no começo me gerou até vários pacientes, no começo do Covid, eu tirava o bloqueador neuromuscular e voltava precocemente, que eu falava, nossa, ele acordou péssimo, tive que voltar o bloqueador. Mas eu comecei a aprender que existe um momento de bloqueio parcial, estou bloqueado para não estou mais bloqueado. Então, naquele momento onde ele está no bloqueio parcial, eu tento reduzir um pouco a minha ansiedade, tolerar um pouco, porque naquela hora onde ele tem todos os músculos funcionando mal, porque ele ainda tem um bloqueio residual, fica muito assincrônico, mas depois isso pode passar. Então, agora no momento, na transição, eu tento diminuir um pouco a minha ansiedade. Mas aí, então, não raro, então eu sempre tento passar para o cara, eu tirei o bloqueio, dali a pouco ele começou a acordar, eu tento passar ele para PSV. Não consegui um PSV, ou ficou muito ruim, geralmente eu estou saindo do Covid, quando eu é muito pouco um paciente com pressões mais altas. Então, lembrar que no estudo ARMA, em 2000, eles saíam do controlado com delta P, às vezes até de 18, 20, coisa que antes do Covid não fazia nem a pau, e agora a gente está fazendo isso. E quando eu vejo que isso não fica bom, aí sim eu estou usando muito B-level e APRV. Então, eu deixo o paciente em B-level, depende do ventilador que vocês têm, então você pode colocar suporte no teto ou não, ou só no PIP high ou no PIP low. Então eu coloco deixo ele em B-level com uma frequência mais alta, com um suportezinho no PIP low e com zero de suporte no PIP high. Se ele respirar no PIP high não tem problema, porque está sem suporte, a complacência é baixa, ele não vai fazer nada. E no PIP low, se ele respirar, ele entra e não vai gerar volutrauma. Então eu uso bastante B-level e APRV. Saiu uma revisão muito legal sobre a APRV, que vocês quiserem depois eu te mando para encaminhar. E eu tenho uma folhinha de Word que é como ajustar a PRV, que estava nessa mesma publicação, era um suplemento. Muito legal sobre como ajustar. Depois eu posso encaminhar. Maravilha. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Não, total. Assim, foi bem claro. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Almiro? Eu não vi que... Almiro, pode falar. Almiro, nosso pneumologista, viu, Pedro? Opa, mas a responsabilidade é muito grande. Acho que talvez o microfone dele está... Almiro, a gente não está te escutando. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta. Primeiro, boa noite. Agradecer a aula. Porque, assim, eu considero a sincronia o mais difícil na ventilação mecânica, né? Bato cabeça todo dia com isso, e todo mundo acho que bate. E, assim, o Covid vem desafiar mais ainda isso. Dentro do Covid, a gente está encontrando alguns eventos atípicos. Por exemplo, o senhor citou aí que tem encontrado muito duplo disparo, também já tinha percebido isso. E eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho paradoxal. Roberto falou sobre o despertar do doente. Eu sou muito fã, assim, eu gosto muito do despertar diário, que no Covid a gente está tendo que esquecer um pouquinho. Outra coisa que eu gostei foi a questão da sedação, né? Tratar a sincronia não é sedar o doente. Vira e volta, eu tenho uma discussão dentro da UTI sobre isso. Mas a minha pergunta é o seguinte, a primeira medida para a gente resolver uma sincronia é olhar para o doente. Ótimo, achei isso massa. Mas depois a gente vai tentando diagnosticar e vai procurando como resolver isso. Por que eu chamo a minha pergunta paradoxal? Quando é que você, depois que tentou resolver, depois que você matutou ali, procurando resolver aquela sincronia, diagnosticou até corretamente, foi para os passos que você considera, mas às vezes a gente não consegue resolver. Aí eu pergunto, nessa hora, a sedação tem algum papel? Realmente, assim, concordo que o Covid ele veio para mudar muito disso. Assim. Então, a sedação acho que tem sim algum papel, mas na minha cabeça eu tenho o Covid, para mim, eu tenho números mágicos na minha cabeça, igual todo mundo tem na sua própria cabeça, mas assim, o paciente chegou, ele tem uma complacência baixa, ele está muito hipoxêmico, geralmente eu vou para uma ventilação protetora mais agressiva. Então, eu bloqueio esse paciente,
Se ele está bloqueado, eu tendo a pronar todo o paciente que está bloqueado, porque eu acho que o bloqueio por si só não trata o pulmão. Agora, eu acho que prona protege o pulmão, então se eu bloqueei, eu prono. Então, naquelas primeiras 48, 72 horas, eu sou bem agressivo em deixar ele mais quietinho ali, se eu tiver uma relação PF muito ruim. Dali para frente, então, começou a passar de 72 horas de bloqueio, eu começo a ter uma certa ojeriza a manter esse paciente bloqueado, porque pensando no longo prazo, isso está associado a mais PAV, isso associado a mais miopatia doente crítico, e por aí vai. Saiu uma publicação no Blue Journal recentemente que ele coloca esse contraponto. Até onde proteger o pulmão, até onde proteger o diafragma. Eu tenho certeza que não proteger o pulmão no começo faz mal. Eu tenho certeza que nunca proteger o diafragma, ou seja, nunca tirar o curário desse paciente faz mal. Em que momento que eu tenho esse limbo aqui, que eu tenho, existe um meio do caminho. Tem gente que, eu bloqueio por 7 dias, tem gente que fala, eu bloqueio por 3 dias. Então, isso vai de pessoa a pessoa. Por que eu estou dando toda essa volta para responder? Quando é um paciente no qual eu acho que eu já passei de uma fase onde eu estou com bloqueio, no qual sedação e bloqueio, no qual eu acho que está ficando inaceitável, olha, já passei a fase de proteção pulmonar, já tem aí mais do que 4, 5 dias de ventilação protetora, eu sou bem mais tolerante a ter assincronias e não voltar atrás na sedação. Então, eu faço o despertar diário, sim. Se o paciente ficou bem, se ele não está com muito esforço, se ele não está com batimento de nariz, de musculatura acessória, eu vou que vou, mesmo que ele tenha assincronia. Agora, não. No despertar, ele começou a ficar muito desconfortável, o padrão está muito caótico, ele está com um batimento de nariz, ele está fazendo esforço respiratório evidente, aí talvez eu pense em sedar. Então, eu vou muito mais pela fase que eu estou, pelo momento que eu estou da doença, do que pela sincronia propriamente dita. Embora a sincronia seja associada à morbimortalidade, eu tenho para mim que ela é um marcador de doença grave mais do que a causa da morte. Então, se está numa fase onde eu sou mais agressivo, trato ela de maneira agressiva. Se está numa fase onde eu acho que não cabe mais tanta proteção pulmonar, aí eu já sou bem mais tolerante. Eu não sei se eu me fiz claro. Não, beleza. Respondeu legal. Gostei. Obrigado. Obrigado. Ida. Opa, tá aqui. Boa noite, muito boa a sua apresentação. Obrigado. E me remetendo para um paciente da última madrugada, que me deixou acordado a noite toda. Né? Uma paciente que fazia o duplo disparo, né? Era um quadro curioso, porque ela literalmente disparava logo após a fase inspiratória e fazia um movimento como se fosse de gasping, de abertura oral. Né? Eu conseguia melhorar a oxigenação dessa paciente, porém, por outro lado, piorava a acidose respiratória. Quando melhorava a acidose respiratória, piorava a oxigenação, o PO2. Né? Como você enxerga isso? Né? Eu estou vendo muito caso de acidose respiratória que acaba bloqueando, muitas vezes, minhas estratégias de ação. Né? Como é que você faz esses casos? Assim, é aquele momento no qual, se ele está fazendo gasping, então esse padrão de não é exatamente o gasping, né, mas é esse padrão que é horroroso, né, mas é horroroso, você vê que o paciente, ele parece um peixe fora d'água mesmo, né? Isso. E aí você já então está numa fase no qual você tirou o bloqueador neuromuscular, então a gente está numa fase entre, alternando, se deixar ele em modos controlados, é muita sincronia, então ele gera muito esforço e o ventilador não atende, então a gente acaba passando ele para a posição de suporte, mas frequentemente esse paciente faz realmente acidose. Assim, eu tive pacientes com 110 de CO2, com 6,9 de pH. Nesse caso, o que eu uso muito é a PRV. Então, quando o paciente saiu com acidose respiratória importante, que eu não quero voltar a sedá-lo, para a PRV não, desculpa, eu uso mais o bilevel, porque eu uso mais pressões baixas e subir, eu não fico numa pressão alta e depois caio. Então, o paciente que está acordando mal, está fazendo acidose respiratória, eu não quero voltar atrás para sedar e bloquear, eu deixo esse paciente frequentemente em bilevel, e aí bilevel, ele tem aquele padrão caótico no ventilador, né? Quando você vê as curvas do ventilador do APRV do bilevel, ele definitivamente não é bonito, mas se o paciente diminuir um pouquinho o esforço, se corrigir o CO2, eu sou bem mais tolerante assim e sigo assim. Então eu coloco ele em APRV, ou bilevel ou APRV, algum dos modos avançados. Perfeito. Perfeito. E só aproveitando sua deixa aí, que limite de PCO2 você consideraria mais ou menos aceitável numa situação dessas de retirada, né, de evolução da ventilação? pH. Eu não olho o CO2.
Claro que, pelo amor de Deus, Perfeito. o jeito que eu falei o jeito que eu falei é um jeito ruim, não é que eu não olho o CO2, mas o principal representante de problema geralmente é o pH. Então, se o paciente está com acima de... O que está escrito em literatura, né, até 7,15, 7,2 é ser tolerável, mas eu não vou falar que eu fico confortável com 7,15, 7,17 pH, não. Então, se ele estiver acima de 7,25, talvez até tente tolerar, mas em geral eu deixo próximo de 7,3 mesmo. Assim. Então, o CO2 começou a subir, o pH começou a cair para 7,25, coisa assim, eu começo a pensar em fazer medidas. Na ventilação mecânica protetora do ArtesNet, ele tolerava até 7,15, mas era um paciente sedado, curalizado, mais na mão. Nessa fase do despertar, não ele fica desconfortável, ele faz o padrão de Gaspin. Então, em geral, um 7,25 é o que eu uso. Mas uma coisa que eu comecei a fazer ao longo desse tempo do Covid é que, naquela fase ainda onde o paciente está mais sedado e curalizado, eu não tento corrigir muito o meu CO2. Eu deixo aquele CO2 mais um limite superior, porque o rim dele começa a reter bicarbonato. A partir do momento que esse rim... Vocês estão vendo isso, né? Acho que os pacientes, pelo menos os meus, todos têm 35 de BIC, 30... Queira ou não, eles vão subindo. E isso eu percebi que me facilitou na saída do controlado, porque quando esse paciente conseguiu ir retendo bicarbonato ao longo do tempo, quando ele sai, o CO2 alto não é tão problemático, não estimula tanto o drive neural. Então, hoje em dia, eu até gosto quando eu vejo esse paciente se retendo o CO2 devagarzinho, eu sou menos agressivo em atuar quando ele está indo na fase de sedado bloqueado. Então, ele está com 7,33 de pH com CO2 meio alto, vamos corrigir? Putz, se o rim dele é do bem, eu deixo se bobear esse rim retendo bicarbonato, pensando lá na frente. Não sei se isso vai ajudar. Eu estudo muito CO2 e em modelo experimental com porcos e vasoconstrição hipóxica, essas coisas. Então, eu gosto de deixar o paciente retendo bicarbonato. Eu não vou gostar do CO2 quando ele faz duas coisas. Muita acidose. Em outro caso, quando o paciente começa a ficar muito taquicárdico, eu sempre faço um eco, porque às vezes hipercapnia com hipoxemia gera corpo pulmonale. Esse seria talvez um outro limitante. Então, pH 7,25, mais ou menos, e corpo pulmonale. São as coisas que eu procuro. Ok, muito obrigado. Obrigado. Ju, eu vi aí que você levantou a mão. Oi, boa noite. Oi, Pedro, boa noite. Excelente aula. Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta, que é uma dúvida prática, que vai sair um pouco até da sincronia, do que a gente até discute beira-leito. Nesses pacientes COVID, a gente vê muita hipoxemia, e até, assim, deixando em ventilação protetora, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de corrigir a hipoxemia e a FI fica lá em cima. Fora a prona, que, assim, agora a gente faz, todo mundo, né, faz de rotina. Qual outra estratégia você lança a mão? Porque muitos pacientes respondem bem à prona, quando a gente supina, perde, assim, a curva cai. E aí tem o art trial, que mostra que recrutamento máximo não é legal. Você fica no meio termo, não recrutar máximo, mas aumentar um pouco mais a pressurização dentro de um limite de segurança, lógico, levando em conta drive pressure. O que eu uso na minha vida, e de novo, não tá longe de ser o certo, eu acho que cada um tem sua mania, assim, mas desde o ART, eu nunca mais coloquei 45 de PIP. Na verdade, para não falar nunca mais, eu coloquei em um doente. Então, o que eu uso para mim? Todo doente que eu sedei, bloqueei, eu faço alguma forma de titulação de PIP. Então, sedei, bloqueei, às vezes até mesmo antes de pronar, enquanto a gente está botando as placas, para não fazer úlcera de pressão, eu geralmente faço aquela mini titulação, que é o quê? Eu levo o PIP para valores em torno de 20, habitualmente, e calculo a complacência. Geralmente, assim que eu levei para em torno de 20, eu já faço uma pausa para garantir que eu não estou fazendo pressões de platô acima de 40, 45, que aí acho que não deve ser tolerado por nenhum momento. Assim. Então, faço uma pausa. Não está nada proibitivo, eu deixo 1 minuto em 20, eu vou baixando de 2 em 2, calculando complacência. Como é que eu calculo complacência? Eu olho o drive, porque eu geralmente faço isso em volume controlado, né? Então, se o volume está estável, eu vou ver na drive, em cair ou subir. Eu, de rotina, acabo deixando no valor de menor drive. Desculpa, todo mundo deixa no menor drive, mas se eu tiver vários valores de PIP com menor drive, eu deixo no menor valor de PIP. Agora, se é esse caso que você está me perguntando, um paciente está muito hipoxêmico, eu tento deixar o maior valor de PIP seguro se eu ver que isso melhorou a oxigenação. Melhorou a oxigenação, por mais... tá num platô abaixo de 30, a driving está mais ou menos estável,
estável e melhorou a oxigenação, eu deixo o valor mais alto de PIP. Não melhorou a oxigenação, eu deixo o valor mais baixo, porque eu não sou um grande fã de PIPs muito altos. Recrutamento eu não faço. Quando que eu faço recrutamento alveolar com pressões de 30, 35? Quando eu acho que a hipoxemia é ameaçadora à vida de maneira imediata. Então, recentemente eu recebi uma paciente, transferências de paciente entre instituições, elas são sempre caóticas no COVID, né, porque eles chegam péssimos. Então, a paciente, ela chegou, o oxigênio tinha acabado no meio do caminho, ela chegou saturando 30%, porque chegou no ventilador mecânico 100. Mesmo conectando, não subia, eu achei que naquele momento aquilo era ameaçador à vida nos próximos minutos. O ART mostrou que estratégia como longo prazo realmente mata mais, mas ele melhora a oxigenação. Naquele momento eu achei que hipóxia ia matar nos próximos minutos, então eu recrutei. Agora, fora disso, eu faço no máximo essa mini titulação de PIP e sou muito tolerante com hipoxemia. Saturação de 80, 85, por mim não me incomoda. Claro, me incomoda porque está associada à mortalidade, mas eu não recruto o pulmão para saturação de 80, 85. A gente coloca, o que a gente tem de recurso? Então, chegou, bloqueia, seda, bloqueia, mini titulação da PIP, se possível, se valores mais altos de PIP, mas ainda com parâmetros protetores, melhor a oxigenação, ok. Próximo passo, prona. Pronou, talvez retitular a PIP com esse paciente pronado. Veja como é que fica. Se estiver disponível no seu serviço, lembrar do uso de óxido nítrico. Melhora a oxigenação, em geral não muda a mortalidade, porque não melhora a proteção pulmonar. Não tem isso, ou a gente tem algum recurso, mas que a gente está usando de maneira muito limitada, que é a ECMO, que é uma alternativa, mas também não é salvação da lavoura, isso aí não resolve todos os casos. Esse é o caminhozinho que eu vou na minha cabeça. Mas eu tenho alguns pacientes, por exemplo, eu tenho um paciente nesse momento internado, que ele saturou 60% por 3 dias seguidos. Foi pronado 7 vezes, porque quando a gente despronava, ele saturava 50, 60. No final, depois da 7ª vez, a gente falou, então vamos embora, vamos para 60%, 38 anos. Ele está lá. Hoje é FO2 de 40%, acordado, está tetraparético, porque ele acabou ficando 7 dias criogenizado, que é muito mais do que eu faço na maior parte dos casos, mas acordou. Então, hipoxemia nesse caso não fez. Então, eu sou mais tolerante à hipoxemia. Mas isso é uma coisa que acho que cada um tem sua opinião, e por mim, acho que é tudo válido, viu? Não, beleza, eu acho que foi muito boa a sua resposta, porque assim, a gente estava discutindo isso, Beira-Leite, a gente teve pacientes jovens também difíceis de ventilar, e a gente optou por não recrutar, a gente fez a titulação guiada pela complacência, pela drive pressure, porque com volume, no servo dá para fazer tranquilo, é bem intuitivo, e a gente conseguiu, assim, tendo a paciência, eu acho que o Covid veio para exercer também a nossa paciência, né, diminuir mais a ansiedade. Nossa, ou doença do cão, né? Com certeza. Obrigadão, viu? Uma coisa que eu acho legal, desculpa também devagar um pouquinho, tem 2 coisas que eu acho interessantes a gente de pensar. Lembra que tem 2 estudos, o Everest 2, e foi publicado além disso no New England, se não me engano, em 2009, aquele estudo no qual eles escolheram gasometria de pacientes que subiram o Everest. E se isso é feito de maneira progressiva, e no COVID a instalação é geralmente progressiva, os escaladores do Everest toleravam um PO2 de 40 e subindo o Everest, o que eu não tolero com minha PO2 aqui, acho que de 70, 80. Então, assim, a hipoxemia, se ela for instalada de maneira lenta e progressiva, a tolerância é muito maior. Não é à toa que antes você tenta entubar um paciente, às vezes ele satura para 70 e para, e no COVID eles fazem às vezes 60, 70 e tocam a vida e sobrevivem. Então, isso é uma coisa que também a gente tem que pensar, de realmente tolerar a hipoxemia. E isso mesmo, assim, de paciência, de que o nosso objetivo no COVID é ganhar tempo, né? É dar tempo, porque esse pulmão vai inflamar, ele está fora do que a gente estava habituado até hoje de dar 2, 3 dias a tendência a melhorar, é coisa para um mês, assim. Eu tenho uma paciente que ela fazia bicicleta em ECMO saturando 60%. Ela pedalava saturando 60% em ECMO. Almiro, quer falar uma última perguntinha para a gente? Minha pergunta vai um pouquinho fora da sincronia, mas eu não posso perder a oportunidade, já que a gente tem o Pedro aqui. É o seguinte, a gente trabalha também dentro de UTIs que recebem pacientes pós-Covid. Aqueles pacientes que já tiveram todas as estratégias ventilatórias e não saíram da ventilação mecânica e chegam, às vezes, na UTI pós-Covid, do Covid prolongada, ainda fazendo hipoxemia importante.
Aí a pergunta que a gente tem dentro da UTI é o seguinte: vale a pena pronar? A minha pergunta que eu faço é a seguinte: até quando eu prono? Quando eu desisto de pronar? É o tempo que me diz isso? É a cronificação do doente que me diz isso? Entendeu bem? Eu não sei se eu fui claro. Entendi. Existem vertentes que são diferentes, então, nesse contexto, o grupo do professor Marcelo Amato, ele prona por muito mais tempo na ideia de que sempre vale a pena proteger esse pulmão, mas eu concordo que quando esse paciente em fase mais crônica, já traqueostomizado, geralmente eu não prono se isso envolve ainda voltar a sedar, voltar a bloquear, porque eu acho que é um passo para trás. Lembrar que o grande benefício da prona é você conseguir homogeneizar a ventilação mecânica. O ganho, lembra que no ProServa e no estudo do Gattinoni, respondia a prona, os pacientes que menos morrem quando são pronados não são aqueles que melhoram a saturação, são aqueles que caem em CO2. E por que isso? Porque se você bombar de pressão um pulmão, o oxigênio sobe. Isso não quer dizer que a gente viu no ART que pode matar mais. Agora, cair CO2 representa que quando você pronou, alvéolos que estavam colabados abriram, alvéolos que estavam hiperestendidos perderam a hiperextensão. Então, isso protege o pulmão. Então, é naquela fase aguda. Talvez nesse pós-Covid, onde a coisa já é mais crônica, onde você já tem muito bronquiectasia, bronquiloectasia, fibrose, onde é mais um quadro sequelar, talvez não tenha sentido. Aí o que você vai precisar é de tempo mesmo para recuperação. E a gente tem visto aí realmente pacientes que demoram, às vezes, 2, 3 meses para ter alguma recuperação. Isso demora. E tem estudos já com espirometria a longo prazo, que esse paciente está em casa, mas ele tem ainda distúrbio de difusão de CO2. Esse cara ainda tem um CO2 meio alto, esse cara ainda tem um BIC um pouquinho, ele virou um retentor crônico. Mas então, eu geralmente, quando é mais tardio, nesse pós-Covid, se o paciente já está numa fase de traqueostomia, mais acordado, só que ele não consegue sair da ventilação mecânica porque ele não está hipoxêmico, eu tendo a não pronar, não. Os estudos são principalmente em fase aguda. Beleza. Ok, obrigado. Pessoal, alguém com mais alguma pergunta? Acho que não, né? Ninguém pediu. Pedro, para não adiantar da hora, né? A gente geralmente aproveita essa horinha da noite aí de 8 às 9, 9 e pouquinho. Eu gostaria de agradecer a sua presença, Pedro. A aula foi muito didática, como sempre. Acho que a prática do dia a dia é ir revisando todos os conceitos da sincronia e sempre tentar, né, resolvê-las, né? Sobretudo, né, com relação a voltar à sedação ou não. Acho que foi muito elucidativa. Tenho certeza que todo mundo deve ter gostado muito. Tivemos aí mais de 60 pessoas na sala, né, aproveitando essa noite com essa aula muito boa. Gostaria de agradecer bastante pela sua disponibilidade. Quem sabe a gente abusa aí mais algumas vezes ao longo do ano. Vamos lá. Muito, muito obrigado e seja bem-vindo quando precisar de alguma coisa por aqui, tá bom? Eu que agradeço o convite, a discussão, que é sempre muito gostoso, e poder estar aqui com vocês, viu, gente? Obrigado mesmo. Maravilha. Semana que vem a gente continua. Pedro, um abraço, viu? Tudo Um abraço, de bom. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.